na questão das dívidas, mas o título é outro. Não solta agora não, Fabrício. Quando eu começar com Provérbios capítulo 6, você põe, por favor, tá legal? Deixa eu fazer uma resenha aqui do último culto. Quando nós falamos de José, por que eu trouxe José? Porque eu falei de dívida, né, irmãos? Jesus foi cobrado de imposto, e o imposto que ele foi cobrado foi internamente, era nítido o texto de Mateus 17, imposto do templo, aonde encontra-se ele. Êxodo capítulo 17, Deuteronômio capítulo 30, foi criado-se a lei do imposto anual para a manutenção do templo, né? Você vê que a própria Ana e Eucana vieram também sacrificar como hábito anual ao Senhor, né? E aí eu trouxe também essa problemática toda, mas falei assim, como é que a gente vai sair dessas questões de dívida? Cara, não tem um personagem, tem outros, mas não tem ninguém igual a José que nos deu um banho de lição aqui. O que o José fez? Ele entrou no Egito, após ser vendido pela sua família, etc e tal, você conhece a história, ser acusado de pegar a mulher de Potifar, e foi uma mentira, foi uma farsa. Na verdade, aquilo era o processo da vida dele, que ele deveria passar. Ganhou um cargo de confiança, né? Depois foi exposto, depois Faraó teve um sonho e ninguém soube revelar o sonho. José chegou lá e revelou todo o sonho para Faraó e foi colocado num cargo de governador. Faraó tirou o anel, depois do cargo de Faraó, José era a pessoa que mandava e desmandava no Egito. José revelou o sonho, ele tinha que colocar o sonho em prática. O que ele falou para Faraó? Faraó, temos 7 anos de fartura, né? E depois 7 anos de seca. Durante esses 7 anos de fartura, o que a gente vai fazer? Separar o quinto, tá? O quinto é a totalidade, como se fosse uma medida de 100%. Ele diz assim, separa 1 do quinto, ou seja, separa 20% de 100%. Então ele separou 20% e armazenou no tempo de seca. E quando, no tempo de fartura, e quando houve a seca, aqueles 7 anos que ele separou, um quinto da sua produção, ele teve para todo o Egito, a casa de Faraó, comer, beber e até o povo também, no qual veio de longe para comprar. E aí você viu que ele conseguiu arrematar os bens, os animais, as terras, e pôs o povo próprio do Egito também para ser o escravo, remunerado, claro, 20%, voltava para José e eles ficariam com aquele restante da sua plantação e colheita. Que inteligência, que sabedoria, só uma pessoa com o Espírito de Deus mesmo para saber a revelação do que vem no dia seguinte. Afinal de contas, a Bíblia exclui que Deus não fará nada sem antes avisar os seus, amém? Então, tudo aquilo que Deus avisa não é doideira nossa. Senti uma coisa no meu coração, Deus está falando algo comigo, dê atenção a essas coisas, porque Deus também trabalha com sinais. Então, ligue o teu Wi-Fi no céu e fique antenado com os sinais de Deus, amém? Fique esperto, porque não traga a você como um ineficiente. Muitas pessoas falam assim, Deus fala comigo, usa alguém. Deus tem acesso a você, Ele sabe quem é você. Então Deus pode falar com você diretamente também, porque a gente vive correndo atrás de profeta e profecias, acabamos caindo na mão dos tosqueadores. Deus fala contigo. Amém, pessoal? Qual a primeira forma de Deus falar contigo? Pergunta para mim, pastor, qual a primeira forma de Deus falar comigo? Abre a Bíblia. Abre a Bíblia, amém, pessoal? E é nela que nós iremos andar agora. Eu quero terminar aqui a fala de José, ou a vida de José. Sabemos também que nesse período em que José, ele tem esse reinado, né? Tem esse plantio, essa colheita feita, sabemos que ele também traz toda a sua família, aqueles irmãos cujo venderam ele, né? Simularam a morte dele, ao pai, Jacó, o seu pai. Jacó está triste, adoecido, não há alegria nos seus olhos, mas agora José, ele traz toda a sua família, traz os seus pais e bota todo mundo para morar na terra de Gósen. É como se fosse um bairro dentro do Egito, ou uma cidade dentro do Egito, né? E José os sustenta eles lá. E Jacó vai viver a sua plenitude dos seus fins dos seus dias. E Jacó agora ele vai ter a missão de abençoar. Era uma questão bíblica de paternidade, né? Por isso que a gente diz, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que muitas vezes também, para uma pessoa ser anunciada, vai dizer quem é o pai dela, o fulano, filho de ciclano, né? Era quase um sobrenome, o nome do pai para a pessoa, né? E aí, agora o Jacó está nos seus dias finais, ele precisa abençoar todos os seus filhos.
E eu quero, de uma forma separada aqui, não falar das bênçãos dos demais filhos, mas a bênção que veio sobre a vida de José. Porque aquele que administra, aquele que é fiel, ele é abençoado. Aquele que é fiel, os pais também têm prazer, né? E orgulho. Por exemplo, um filho passou no concurso. Se o outro não passar é filho, mas aquele filho que te dá alegria, aquele filho que sempre tem resultado bom para você, fala a verdade se o coração não explode dentro do peito. Sim ou não, pessoal? Quem pode confirmar isso aí, que é pai? Levante suas mãos. Amém? É alegria demais. Eu estava vendo ontem uma jovem no Instagram, e uma jovem, ela passou na prova do AOB, e ela fez a prova e ela passou, e então ela botou para gravar o resultado ao vivo, como assim, vamos ver a reação, e ela gravou, os pais do lado, né, aí ela está vendo assim, etc e tal, se ela passou, e na hora que ela viu que ela passou, a mãe quase deu um piripaque, o pai pegou e estourou aqueles papéis assim, aqueles confetezinhos assim, a filha ficou numa agitação, só que os pais estavam mais felizes do que ela, porque é para isso que o pai vive, né, para ver o sucesso, né, da sua posteridade. Você está entendendo, pessoal? Sim ou não, pessoal? E José foi um desses filhos. Os outros teve umas repreensões, né? Mas José foi um desses filhos. Eu acredito que Jacó, para abrir a boca para falar do filho, apesar dele gostar de muitos outros, José não era nem o mais velho. Tem aquele jargão, né, de falar assim, o filho mais velho, né? Na verdade, José era até o mais novo. Mas imagine Jacó abrindo a boca para falar. Acredito que dentre os seus filhos ele vai dizer assim, você conhece meu filho José? Né? É bom, né, quando o pai tem orgulho. E agora eu quero anunciar essa bênção, cujo qual o Jacó anunciou na presença de todos os seus familiares e irmãos sobre o que era José, esse administrador, esse homem capaz de organizar as finanças, as colheitas e ter um domínio sobre aquilo que muitos de nós, a partir de quarta-feira, iremos ter, né? Uma boa administração financeira. Amém, pessoal? Amém. Diz assim, Gênesis 49, verso 22, por favor. Gênesis 49, verso 22. Posso ler com os irmãos? Divida a Bíblia com alguém, não corte ela no meio, divida a leitura, compartilhando com alguém, ou se alguém do seu lado, principalmente os irmãos que nos visitam, se não tem uma Bíblia ainda, olhe ao telão que nós colocamos todos os versículos que iremos falar no telão. Gênesis 49, verso 22, essa parte é a bênção em que Jacó designa e endossa, lembrando, José já era abençoado, mas Jacó está selando, está testificando o que José é. Amém, pessoal? José é árvore o quê? José é o quê? Se você olhar a bênção dos 11 irmãos lá, não me cabe recitar aqui, não faz parte da pregação hoje, mas ninguém foi chamado a esse nível. Ninguém foi colocado uma linha para medir e diz assim, não tem linha para ele. Ou seja, quando ele vai dizer, os seus ramos sobrepõem o muro, ou seja, José me supera em tudo. Ele vai dizer, José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera junto à fonte, ou seja, tem um rio que irriga isso, né? E no rio, a tipologia aqui é Deus abençoando a vida de José. Seus ramos se estendem por cima do muro. Sabe o que é isso por cima do muro, irmão? Quem tem uma planta na sua casa e o vizinho reclama que tem que fazer uma poda. Vizinho, está caindo aqui, está sujando meu quintal. Quem entende disso aí? Tirene já disse assim, sou eu, né? Quem tem alguma planta aí que alguns vizinhos têm te ocupado, dizendo assim, vizinho, está sujando meu quintal lá, né? Agora, se fosse uma fruta comestível, ele não ia te incomodar, porque ele também come, é ou não é? Ele só te perturba por causa da sujeira que cai, é ou não, pessoal? José é esse tipo de pessoa, que além de dar plantio na própria casa dele, também alimenta outros que estão lá fora. Tem alguém comigo aí? Não? E quando a Bíblia diz de muro, a Bíblia também diz de obstáculo a ser destruído, né? José, ele não derruba o muro, ele pula o muro. Como diz o salmista, com meu Deus eu saltarei as muralhas, né? Então José é esse tipo de pessoas que você bota uma linha para ele e fala assim, vamos ver se ele é capaz daqui. Você
vê sempre ele indo a mais, né? Mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que imaginamos. Quem é bom administrador não tem linha que possa paralisá-lo. Quem é bom administrador não tem altura no qual ele possa não alcançar. Quem é um bom administrador, ele anda na linha do imaginável. Você imagina, ele vai além. Tem alguém comigo aí, não? Eu quero perguntar, quem se sente aqui um José na sua vida? Obrigado pela sua motivação nessa manhã. Quem aqui deseja ser um José aqui, meu irmão? Obrigado pela verdade, a primeira e pela segunda, né? Bem legal, bem sadia a resposta de vocês. Devemos ser igual a José, irmão. Ramo frutífero, árvore frutífera junto às fontes, né? Seus ramos se estendem por cima do muro, ou seja, irmãos, não há limite. Verso de número 23, arqueiros o atacam brutalmente, atiram nele e o atormentaram, ou seja, há adversários, há intrigas, o que José sofreu? O texto, na verdade, no verso 23, diz sobre a vida de José. Hoje José está no pedestal, está na cadeira de governador, mas olha a história dele. José teve tudo para ser paralisado, José teve tudo para desistir, tudo para murmurar, tudo para dizer que aquilo não era para ele. E o texto diz claramente, ele é isso tudo, mas olha a história dele, o que já fizeram com ele, né? E um bom administrador tem suas fases, né? Se o teu coração, tem gente que fala assim, ai meu Deus do céu, eu não gosto dessa vida agitada, nem uma vida muito pacata. Faz assim, por favor, quando eu disser já, você vai jogar a mão lá em cima. Quando eu disser já, você joga a mão lá embaixo. Quando eu disser já, você joga a mão lá em cima. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo fazendo. Quem não fizer, não vai fazer. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Obrigado. 1, 2, 3, já. 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 Agora, sem olhar, porque não dá para ver uma parte do seu corpo, mas essa parte que você fez assim, subiu, desceu, remete ao qual órgão do seu corpo? Ao coração. De repente você fala assim, eu quero uma vida mais calma, vai morrer. Porque se o coração andar em linha reta, morreu, parou. Então a nossa vida é assim, tem dia que a gente está na maior agitação, pá! Mas tem dia que a gente fala assim, Senhor, me dá um descanso, pá! Mas não pode ficar no descanso, por quê? Porque você é acelerado e tem projeto na tua vida. Aí pá, vai lá em cima. Aí você fala, Senhor, um lazer, pá! Férias, pá! Tem que ser assim. Tem que ter essa colocação. A pessoa, se José vivesse sempre em guerra, seus inimigos tiram flecha sempre, flecha sempre, flecha sempre, flecha sempre. José infartou. Mas não, os seus inimigos atacam, mas ele se defende. Os seus inimigos atacam, mas Deus o protege. Você está entendendo? Então tem que ter isso na vida de um José. Tem alguém comigo aí? Amém. Tem gente que fala assim, eu estou tendo luta um mês inteiro, está errado. Estou tendo luta a semana inteira, está errado. Estou tendo luta o dia inteiro, está errado. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, luta. Mas a alegria vem pela manhã, descanso. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, luta. Mas Deus também a livra de todas, descanso. Você está entendendo? Então cuidado para você não potencializar e você ser um causador de levar a guerra mais para frente. Arqueiros atacam brutalmente, atiram nele e atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado. A linha dele é equilibrada, o cara está lá. E seus braços foram fortalecidos pelas mãos poderosas de Jacó. Não somente Jacó, mas pelo pastor. Quem é o pastor? A rocha de Israel. Armaram flecha para José, armaram. Esticaram uma arma para ele, esticaram. Mas o guarda de Israel não dorme, estava protegendo José. Aonde estava Deus quando José foi vendido como escravo? Estava acompanhando a caravana. José não via, mas Deus estava dizendo, estou contigo aqui, o ismaelita, viu? Aonde estava José quando a mulher de Potifar acusou ele? Deus estava dizendo assim, estou contigo, se passarem pelas águas não te afogará, se passarem pelo fogo não te queimará, nem chama nenhuma arderá em ti. Alguém recebe essa proteção da parte de Deus aí? Então o texto diz, o Deus de Jacó, já que era uma questão de paternidade, né? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Jacó, a bênção de Abraão e a bênção de Jacó acompanhava José. Lembrando, o pai não via ele no tempo de guerra, o pai pensou que ele estava morto, mas a bênção estava lá. Você está comigo aí? Irmão, unção às vezes ela é escondida, mas você carrega ela. Verso 25, que Deus, o seu pai, o ajude,
o Todo-Poderoso o abençoe com as bênçãos dos altos céus. Você imagina um pai falando isso para um filho merecedor, um filho que faz por onde? O pai está só pá. José, não tem limite para você não. Bênçãos das profundezas das águas, bênçãos do seio e do ventre, que as bênçãos do seu pai ultrapassem as bênçãos dos seus antepassados e alcancem a altura da antiga colina, que essas bênçãos descansem sobre a sua cabeça, José. Você é príncipe. Sabe o que eu acho da Bíblia? É uma coisa fantástica, que José é o menor, assim como Davi era o menor, mas Deus enxergava como o maior. Os desprezados Deus honra, sabia? Os humilhados Deus levanta, sabia? Aí o próprio pai diz assim: você é príncipe, você não é qualquer um, né? Você é príncipe entre os seus irmãos, você é honrado, reconhecido entre os seus irmãos. Está comigo aí, não? Bom, olhando para isso tudo que a gente viu aqui, José deixa para a gente um exemplo de administrar, e um bom administrador, ele chega, uma pessoa no qual ela quer administrar, que ela quer montar alguma coisa, preste atenção, isso pode acontecer com você. Primeiro, ela é escarnecida, as pessoas a duvidam dela. Esse aí só quer saber de estudo, esse aí não faz nada, só quer saber disso. Agora só quer saber, uma pessoa no qual ela tem sucesso, o que ela faz às vezes não é compreendido pelos no qual rodeiam ela. Está comigo aí? Não. José também teve essa fase na vida dele, mas no momento em que Deus exalta ele é reconhecido. Talvez você esteja hoje no tempo da dúvida, que as pessoas não dão crédito a você, as pessoas não confiam, você fala de sonhos no qual elas ainda não sonharam, você diz de coisa grande, ela olha para você, ela olha para o teu estado, ela olha para a pequeninez que é sua, ela olha para a tua condição financeira, ela olha para o teu carro, ela olha para a sua dívida, ela olha para aquilo que você ganha, mas não é isso que eu estou querendo dizer para você. Você não é o que você está hoje, na verdade o que você está hoje é o teste daquilo que Deus está te forjando, do que Deus está te testando, para que o tempo, em nome de Jesus, da desonra acabe e vai chegar o teu tempo. Eis que o Senhor te diz nessa manhã: você é José, os seus galhos sobrepujam qualquer tipo de limitação, os seus galhos estão acima do muro. Se tem um ou dois José aí, seja homem ou mulher, casal, o senhor e a senhora, por favor, se essa palavra está direcionada ao seu coração, aos seus dias, reage no tom no qual ela merece. Diga assim: eu sou José. Você tem a foto da Rafaela aí, da cocadinha dela, da barraquinha dela? Alguém manda lá, manda a foto lá para o menino da mídia. José, cadê ela? A Rafa. Tem cocada no bolso aí, não? Hoje, a partir de hoje, o teu nome não é mais Rafa, é Rainha da Cocada. Rainha da Cocada. Tem cara de rainha, não tem? Deixou de ser princesa, foi promovida, agora é rainha. Beleza? Aqui, bota uma foto da Rafa. José, eles são assim, ó, eles vivem um sonho. Eles pegam uma palavra, entendeu? Eles creem naquilo que é falado. Apesar de alguém, as circunstâncias, ou geografia, ou o sistema dizer assim, não dá, não é, mas eles insistem, eles empurram. Sabe o que na verdade José é? Ele sabe que a bênção existe, mas ele sabe que tem o esforço dele. Então ele vai atrás, lutando. Ele sonha, ele vai construindo um castelo, ele vai pegando palavras, mensagens, ele vai dando substância ao seu sonho. Pegou aí não? Conseguiu uma foto dela? Conseguiu? Se não tem foto, eu apresento ela aqui. Vem cá, Rafaela, mas bota a foto junto. Vem cá, Rainha. Qual o nome dela? Vem cá, por favor. Já tem nome? Cocada da Rafa ou não? Cocada da Rafa, a partir de hoje é Rainha da Cocada. Rainha da Cocada limitada, né? CNPJ dela. Qual o nome do CNPJ? Rainha da Cocada. Olha lá. Olha esse nível. Não. Olha a apresentação, olha o avental, olha a toquinha, olha o estilo, o sorriso, olha as plaquinhas. José, ele é reconhecido porque ele já pensa grande, mesmo ainda sendo pequeno. Está dentro dele, está dentro dela, entendeu? Você pode estender a mão para cá, abençoando a Rainha da Cocada? Amém? Diga assim: Senhor Jesus,
nós hoje estamos ligando que há um José na nossa frente. A rainha da cocada será a pessoa mais falada no Brasil pela sua cocada. Que depois venha a paçoca. Que depois venha outros tipos de doces. Que seja uma fábrica gourmet. Mas o carro-chefe, o principal, é a cocada. Irmã Rafaela, eu estou te abençoando, assim como Jacó abençoou José. Quando Deus te levar ao extraordinário, traga 2.000 cocadas e distribua na igreja. E eu estarei aqui para comer a sua cocada. Qual o nome dela? Rainha da cocada. Rainha da cocada é LTDA. Beleza, pessoal? E é desse jeito. Nós vimos aqui também, na quarta-feira, em que Lucas capítulo 14, verso 28, o próprio Jesus disse sobre planejamento. E ele disse, eu quero trabalhar esse tema hoje, né? Essa parte do planejamento. Porque uma pessoa de sucesso, ela tem que ter um planejamento. Ela até entende João 3,8. O que é João 3,8? O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem se ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é só porque o vento não está soprando que eu não tenho que saber de onde que está vindo ele. Você está entendendo? Eu preciso saber. De repente é um vento contrário, eu não estou preparado para ele, né? Um vento contrário é algo inesperado, né? Lucas 14, verso 28, quero ressaltar aqui de novo, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo para ver, é uma pergunta, desculpa, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo para saber se o dinheiro é suficiente para terminar? Tolo, né? Jesus está perguntando, alguém vai construir uma torre, um prédio, alguém vai construir uma casa, alguém vai construir um patrimônio sem antes calcular, para ver se o dinheiro que tem dá para terminar, né? A gente tem muito essa deficiência, né? Falar assim, não, vamos construir pela fé, né? Vamos lá. Tem hora que Deus vai te mandar, mas você tem que estar sensível para isso. Para quê? Para que se você não conseguir concluir a obra, você vai culpar Deus. Ou você vai culpar pessoas, né? Então, o texto diz para a gente uma base. Qual é a base? Você não vai andar engessado nesse limite também, né? Esperando as condições virem. Tem coisas que a fé vai te impulsionar. E aí, irmão, é a sensibilidade do Espírito Santo para saber. Porque tem coisas que Deus vai mandar você ter dinheiro para fazer. Tem coisas que Ele vai dizer assim, não, essa vez é sem dinheiro. Está comigo aí, não? Vinde comprai, né? Por que gastar dinheiro naquilo que é pão? Vinde comprai sem dinheiro. Então tem coisas que você tem que estar sensível. E não sou eu aqui falando, dizer que vai ser uma regra para você, para A, para B e para C, entendeu? Você imagina só, quem tem até 20 anos de idade aqui, levanta a mão. 20 anos de idade. 20 anos de idade. Eu vou botar... Tatiana, só você levantou a mão. Você é a nossa mirim aqui, mascote. Você não mentiu não, né? Quem tem até 25 anos de idade, levanta a mão. Até 25 anos de idade. Até 25 anos de idade. Quem está de 25 a 35, por favor? 25 a 35. Ok? Quem está de 35 a 45? Beleza. Quem está de 45 a 55? Os demais, levanta as duas mãos que eu vou orar, Senhor Jesus. Você vê, olha só, essas faixas etárias no qual nós colocamos aqui, você imagina, olha a responsabilidade da palavra de Deus e eu aqui. Estou falando para aqui a tia Irene, a nossa querida anfitriã, o banquinho do INSS está aqui. É alguém aí, não? É da mídia? Aqui, você imagina, eu estou falando para alguém que já viveu a sua vida, né? Está na hora extra. Obrigado. Varão que quantas horas? A bateria do relógio não pode acabar. Eu estou falando para Tirene e a irmã Nádia aqui, que estão aqui já, né, com suas idades, algumas etapas da sua vida já cumpriram, né? Agora, se você olhar 2 metros diante dela, eu estou falando para alguém que ainda nem iniciou a vida, para alguém que ainda vai casar, para alguém que vai ter filho. Como é que a palavra vai atingir essa galera toda? Eu humanamente, não gente, vamos separar as idades aqui, até 25 anos fazem culto para eles, porque não tem como a Bíblia atingir tudo, mas atinge tudo.
E a palavra de Deus, ela é responsável por isso, né? Ela tem uma palavra que o apóstolo Paulo vai dizer, se é Filipenses ou Efésios, a palavra de Deus, ela é multiforme graça. Ou seja, ela dá forma naquilo que sai, aí o Espírito Santo no meio do caminho, pá, pega um, joga para outro, você está entendendo? Tem gente que eu falei sobre planejamento que já tem a condição para fazer o projeto. A pessoa entendeu, é comigo, mas quando eu falei assim, tem gente que não tem. Porque ele já estava sem esperança, o que não tem, falando assim, poxa, quando é que vai chegar a minha vez? Estou sem nada. Aí o Espírito Santo foi e mudou a música, ele disse assim, mas tem gente que não tem nada, mas tem Deus que dá tudo. Ah, poxa, pelo amor de Deus, pensei que você ia entender essa palavra aí, né? É ou não é, pessoal? E não há de nós pararmos para também ver o que Jesus falou, né? Sobre calcular, planejar. Afinal de contas, existe um versículo que eu amo muito, tá? Que é o Isaías 32, verso 8, o nobre. A palavra nobreza é pessoa qualificada. O nobre, ele projeta as coisas nobres, ele pensa em coisas saudáveis e boas, né? Ele pensa no futuro, ele não vive lá, vão ter, né? O nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza persistirá, ok? Sim ou não, pessoal? Então, irmãos, repete comigo assim, o próprio Deus é um projetista. Já que nós iremos falar sobre o projeto, vamos falar do Criador, porque tudo que parte de Deus é bom para a gente. Deus é projetista. Por exemplo, eu separei aqui, se você pegar a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, não quero ler, mas quero comentar, mas deixa anotado aí, Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus colocou toda a terra em ordem. Qual era o projeto de Deus? Na verdade, quando você vê a criação, Deus não quis criar. Deus quis criar o homem, não é o sol, a lua, mas o homem ia precisar dessas coisas. Então Deus projetou antes para entregar ao homem. Que na verdade o fim das coisas era o homem, entendeu? Deus deu tudo ao homem, criou, e tudo que Deus viu, disse que era bom. Incrível que do primeiro ao quinto dia, o texto diz assim, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o homem, o texto diz assim, e viu Deus que era muito bom. Aí Deus viu o homem muito feliz e falou assim, vou criar Eva. Aí Deus dando bom dia para Adão, antes da Eva. Bom dia, Adão. Bom dia, Senhor! Aí Deus chegou no jardim. Bom dia, Adão. A Eva tinha sido criada. Como é que está o seu dia? Aí, imagine Deus olhando para Eva assim, estou falando com Adão. Imagina a forma educada de Deus. Qual o seu nome? Vamos lá, pessoal. Muito bom dia! Deus criou tudo perfeito e depois para dar o homem. Repete comigo, por favor. Deus criou tudo perfeito para dar ao homem. Você está entendendo, amados? Quer ver? A primeira coisa, Gênesis capítulo 1, está tudo lá. Capítulo 1, não separei os versículos não. Deus criou os céus e a terra. O texto diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já fez um resumo do que deveria se criar, ou do que criou. Quando ele diz céu e a terra, na verdade é a criação na totalidade. Mas ele criou a luz, e haja luz. E essa luz não é a luz que nós iremos ver mais adiante, né? Na verdade, a luz colocada na Bíblia, a luz dos homens, é Jesus, né? Então ele chamou o Filho para essa criação. Ele participou, apesar que você vai olhar em Gênesis 1:26, façamos o homem, né? A palavra façamos ou criamos está no plural, né? Então a trindade ela estava presente na criação. Como a trindade estava presente? Pronto. E a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sendo apresentado de forma clara, objetiva. Isso mostra, para alguém que quer criar alguma coisa, precisa de equipe. Deus é bom? É, mas Ele divide a tarefa com o Filho e com o Espírito Santo também. Está comigo aí, não? Sim ou não? Vamos lá. Então a primeira coisa a ser criada foi a luz, foi formar uma equipe. Quer criar alguma coisa?
tudo que você vai ter sucesso, você precisa de uma boa equipe. Tem alguém comigo? Equipe. Deus trabalha em equipe. Segundo, ele separou a água do firmamento, criou tudo. Você imagina, está tudo um aguaceiro, o Espírito pairava sobre a face das águas. Não é o Espírito pairava sobre a face das águas e achou uma montanha, não. O Espírito parava sobre a face das águas. Então Deus teve que dar uma ordem dizendo assim: terra e firmamento, água se separem. E ele fez a separação entre as águas dos mares, e a terra começou a aparecer, tá? Segundo dia. Terceiro dia, após criar isso tudo, ele deu ordem. Ele deu ordem à terra e disse à terra: crie-se vegetação. E aonde tinha terra, semente. Engraçado, Deus não tinha semente, mas ele tinha palavra. Vou repetir para quem está com sono essa manhã. O texto não diz que ele jogou semente, ele jogou palavra na terra, né? Ele jogou a palavra na terra, e Deus disse: haja, né, todo tipo de vegetação. Terceiro dia. No quarto dia, ele criou a noite e o dia. Poxa, pastor, de que forma que Deus criou a noite e o dia? Se você for olhar, aqui está a distinção. A luz do primeiro dia era a pessoa do nosso Jesus, né? Levanta e resplandece, já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mas agora no quarto dia, não, ele criou o sol para iluminar o dia, e ele criou a lua para iluminar a noite. E também criou as estrelas, tá? As estrelas, na verdade, antigamente era mais um GPS, ok? Luminares menores, ok? A lua, o sol também dava muito norte às estações, né? Os tempos, e até anos era marcado por causa disso aqui. E no quinto dia ele criou os animais, os seres vivos. Ele deu uma ordem dizendo: a água, a terra, produzam seres que rastejam, que nadem, que voam, etc. e tal. Então, os animais, né, e alguns homens, os animais foram criados no quinto dia. Agora, no sexto dia, Deus criou essa pessoa do seu lado, careca, sem cabelo, barbudo, barrigudo. Dá uma olhada, vê se não é criação de Deus, né? Porque Deus é cômico, Deus é engraçado. Olha para a pessoa engraçada que está do seu lado e fala: só pode ter sido Deus, cara. O cara vem para o culto, o Vasco vai jogar 11 horas, ele vem com a camisa do Vasco. É engraçado, né? Você sabe o que ele está doido para fazer? Tomara que o pastor hoje chama para orar no altar, né? Ele está muito, como é o nome daquele cara? Deus! Daciolo, ele está igual o Daciolo. Viu a oração do Daciolo? Senhor, em nome de Jesus, liberta o Vasco, Senhor. Não deixe o nosso time cair, Senhor. Quem caiu foi Satanás. Daciolo fez uma oração, e há quem diga que a oração fez efeito, né? Tá fazendo? Mas que efeito é esse que tem uma zona embaixo ainda? A bênção de Deus é instantânea, né? Eu não vou orar pela pessoa dizendo: irmão, eu orei por cura, vai em paz, daqui a um ano você vai ser curado. Não, se Deus curou, é ali agora. A bênção é tamanha que está lá na zona, né? Tem alguém comigo aí? Não? Irmão, zona do rebaixamento, tá? Irmão, se Lázaro estivesse vivo, é o Lázaro do louvor, tá? Aí a gente cantaria: eu vou subir, né? Mas, cara... Então no sexto dia ele cantou. No sexto dia ele criou o homem, criou o ser humano. Quando ele diz homem, não é apenas, criou os seres humanos, algumas traduções, não é apenas o sexo masculino. Na ideia de Deus, a Eva já existia, só que haveria um tempo para ela, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Pergunta para mim o quê? Todo homem que quer casar não precisa ter uma mulher, precisa ter um relacionamento com Deus primeiro. E a mulher precisa perceber isso. O homem no qual ela quer casar tem que ter um relacionamento com Deus. Está comigo ou não? Sim ou não, pessoal? E aí Deus criou o ser humano. E no sétimo dia, ele descansou. Mas vamos voltar ao sexto dia. Deus criou tudo, irmãos. Imagine tudo que a gente hoje vê de forma científica, as pessoas estudando. Cada dia tem descoberta de animais. Deus já sabia. Cada dia se descobre mais coisas. Deus já sabia. Mas tudo isso, da infinitude que existe, Deus criou tudo isso para entregar na mão de quem? Do Adão. Deus entregou na mão do Adão, cara. Então Deus é um ser planejado. Já pensou? Deus falou assim: pô, cria o homem, mas esqueci de criar o sol.
Pô, cria o homem, esqueci de criar a noite, para ele dormir. Pô, cria o homem, esqueci de criar os animais. Cria o homem, esqueci dos vegetais. Já pensou? Deus não falha em nada. Então repete comigo assim: se Deus fez tudo no seu devido tempo determinado, para depois entregar ao homem, eu sei que Deus nessa manhã está trabalhando ao meu favor também. Amém? Então falar sobre planejamento é olhar e ver também. Agora, a nossa mensagem é curta, nós iremos trabalhar com um tema, Fabrício. O nosso tema de hoje é administração e planejamento. Se você tirar o planejamento, você já vai entender que o planejamento também é administração. Se você tirar a palavra administração, você vai ver também que uma, ela cobre a outra. Mas para que todo mundo entenda e não fique apenas assim, pô, me planejei, né? Mas você precisa administrar o teu planejamento. O que é administrar o teu planejamento, né? Você precisa ver o que você quer. Você precisa trilhar um caminho e saber o que você quer e planejou alguma coisa, agora administra isso, porque vai ter fases para essa administração ter êxito, né? Ou seja, você riscou, você colocou tempo para aquilo, né? Você planejou alguma coisa, agora administra isso, ou seja, isso que você quer lá na frente também faz parte do dia de hoje. O dia de amanhã também faz parte, né? Então é bom que a gente perceba isso aqui. E eu separei esses insetos aí, chamado formiga. Vê se tem alguém do seu lado que tem cabeça de formiga. Tem gente que parece uma formiga, né? Talvez o pastor Charles, não sei. Assim. A formiga, ela é um inseto que nos ensina muito. Ela é um inseto que fala muito conosco. E engraçado que se ela não fosse tão respeitosa ao ponto de nós trazermos umas formigas, colocarmos no telão, né? Poderia colocar a foto de um belo administrador, ou nessa leva de coach hoje, pegar o melhor administrador, o melhor palestrante de coach, colocar a foto do cara ali. Mas eu vou naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, ela separou esses insetos para dizer que eles têm muito a ensinar para a gente. Alguém já leu aqui o Provérbios capítulo 6, beleza? O Provérbios, ele já começa esculachando a gente, dizendo assim, vai igual a formiga, preguiçoso. Ou seja, a formiga tem mais valor que muitos seres humanos. A Bíblia não manda a formiga ser igual a gente, ela fala assim, você, ser humano racional, que sabe distinguir entre as coisas, aprenda com a formiga. E uma das coisas incríveis é que a formiga não tem rei, a formiga não tem líder, mas ela sabe a tarefa, a responsabilidade dela diária. E tem gente, mesmo com líder, mesmo com chefe, não sabe fazer nada. Provérbios capítulo 6, sábio Salomão colocou essas palavras no auge da sua vida, na idade média da sua vida, acredito aqui, na idade média, 40 anos, 30 e poucos anos aí, um livro de grande sabedoria, no qual a gente vai terminar também dando algumas facetas, né, do sábio Salomão. E eu quero destacar esse Provérbios capítulo de número 6 e o verso também número 6. Como é que diz Provérbios em Libras? Provérbios. O que é? Assim? Assim não? Assim. Aqui é o cano. Espera aí. Ah, tem um dedo aqui, mas ninguém consegue ver o dedo aqui, ó. Isso é para mim, ó, né? Certo. Pessoal, já falei desse ministério aqui que a irmã Bárbara está exercendo para nós. É o ministério de Libras, tá legal? Então, é uma linguagem para pessoas com deficiência na audição, ok? Então, se você conhece alguém, marca essa pessoa no Instagram, entra no Instagram da igreja, tem um post lá, marca ela, convide ela para estar conosco aqui, amém? Beleza? Fechado? Vamos lá. Provérbios capítulo 6, versos número 6. Qual o nosso tema de hoje, então? Depois de meia hora eu soltei o tema. Bom, né? Administração e planejamento. Vamos lá. Provérbios capítulo 6, verso número 6. Aprenda com a formiga, querido irmão abençoado. É assim que está o texto, não? Aprenda com a formiga, irmão lindo. Aprenda com a formiga, ó filho meu. Aprenda com a formiga, ó filho de Deus. Aprenda com a formiga. Caramba.
Hoje as pessoas se sentem ofendidas, né? O pastor César, ele disse que quem tem canela grossa é preguiçoso, não é isso, pastor? Quem tem canela grossa. Tinha um irmão na igreja. Tinha um irmão na igreja em que ele tinha uma canela grossona. A pastor Sérgio falou assim: eu sei é preguiçoso, estou te imitando, tá? Eu sei é preguiçoso, eu sei ter canela grossa. Eu falei, nunca entendi, é um ditado, gente, é uma realidade. Mas para esse rapaz combinou, ô morcego. Fulano alguma coisa, o que você falou? Oh, céu. Você falava com ele, tipo aquelas coisas assim, ó. Fulano, olha para cá. Jesus voltou, ele estava lendo ainda. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Se você for olhar o antônimo de tudo que ele está dizendo que a formiga, ela não é preguiçosa, ela é ágil, ela é ativa e está chamando de uma forma muito inteligente a formiga de sábio e eu de burro. Vai com uma formiga, ó preguiçoso, aprende com ela e seja sábio. Qual o contrário de sábio? A gente vai dizer tolo, sim ou não? Tolo. Então, o texto enaltece a formiga e diz que nós, seres humanos, precisamos aprender com a formiga. Agora, peraí, o que é aprender com a formiga? É andar no formigueiro, pastor? Não. É ficar fazendo casinha na terra? Não. É ficar levando folhinha para lá e para cá? Não. É ficar picando nos outros? Não. Aprenda com a formiga, o seu trabalho. O assunto é sobre trabalho. Tem alguém comigo aqui, não? Verso de número 7. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante. Dilui isso de novo. Embora não tenha príncipe, um rei, embora não tenha autoridade, quem lhe mande, e nem governante, embora não tenha nada disso, complementa, ela trabalha duro durante todo o verão. Pastor, mas a formiga é preguiçosa, só trabalha no verão. Você consegue sair num tiroteio, bala comendo, caveirão passando para lá e para cá? Uma gota de chuva é um tiro de fuzil para a formiga. Por que deixa de ir no verão? Na época que ela consegue sair. Está chuviscando para a formiga. Gente, está tendo um dilúvio lá fora. Não é? Então ela tem uma estação apropriada. Ela sabe quando tem que trabalhar. Deus colocou esse senso nesse inseto. Ela trabalha durante todo o verão, juntando comida para o quê? Então já começou a dizer para a gente que tem estação. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Tem tempo de sair e tem tempo de recuar. Ok? Então ela trabalha numa estação apropriada. Geralmente o verão, né? Uma estação mais sólida, na qual ela consegue sair, pegar as folhas, insetos, bichos mortos, etc. e tal, e levar para a cabana. E eu botei num vídeo de Discovery Channel, capaz, os caras foram estudar. Havia um formigueiro num lugar bem deserto, mas estava desativado já o formigueiro. Os caras foram estudar a vida da formiga. Eles trouxeram, mas foram caminhões e caminhões e caminhões de concreto. Enxertaram, mas era formigueiro mesmo, não é aquelas coisinhas assim, ó, pequena não. Eles enxertaram caminhões de concreto no buraco de formiga e foi enchendo tudo. E depois que secou de dias, eles cavaram a terra toda. Você acredita que tem um shopping center lá embaixo? Sério, um shopping center. 7 metros de profundidade, a formiga fazia coisas, os lugares organizados, os lugares de armazenamento, os lugares, na verdade, destacados para elas dormirem, uma série de informações lá, que foram descobertas após eles colocarem concreto lá, e concreto entrando nos lugares, né, onde elas habitavam tudo, depois escavaram tudo e viram uma cidade embaixo da terra. Às vezes a gente não dá nada, né? Na verdade, o que se joga para baixo, para a terra um pouquinho, é o que saiu de dentro. A gente fala assim, o fulano não tem nada. Não tem nada? Quem tem sonhos demais aí dentro? Talvez as pessoas olham para você e falam assim, só vejo um bocado de terra para fora. É porque não sabe o que está lá dentro.
Ela trabalha durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Olha aí, pastor Jorge, a mensagem do domingo passado, viu? Até quando dormirá? A palavra dormir não é o sono. A palavra dormir é os dias estão se passando. O que você está fazendo? Hã? Tem faixa etária para tudo. Existe concurso que é limite de idade. Existe tempo para tudo. Está comigo aqui? Não? Então não é o sono, não é a cama. É os dias estão se passando. Ou seja, você vai morrer. Construiu o quê? Deixou o quê de legado? Aí, vamos lá. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados. Cruza os braços. Não, segunda-feira eu vou fazer dieta. Segunda-feira eu vou para a academia. Não, segunda-feira eu vou dar a entrada na autoescola. Não. É tudo assim nosso. Irmãos, o que nós temos colocado, a segunda-feira já está mais gorda do que o domingo. Porque o que a gente joga na conta da segunda-feira, irmão, coitado, da segunda-feira precisa para a sessão de descarrego. Porque o que tem de coisas velhas lá, irmãos, porque tudo a gente coloca segunda. Qual é o dia para a gente fazer? O dia que a gente está vivo, e é hoje, irmão. Está entendendo, pessoal? Tudo a gente joga na coitadinha da segunda-feira. E segunda-feira é um dia tão gostoso, irmão. Mas fica tão pesado, por quê? Porque a dieta fica para segunda. Porque a corrida fica para segunda. Porque o exercício fica para segunda. Porque o trabalho fica para segunda. Porque a roupa suja fica para segunda. Porque segunda. Descruza os braços, irmãos. Descruza os braços. Não é sobre sono, não é sobre cama. O que ele está dizendo aqui é sobre talento, é sobre dom, é sobre tarefa, é sobre projeto, é sobre planejamento. Você está entendendo? Você acredita que você tem 4 meses ainda esse ano? Tem gente que já desistiu de 2023, falou assim, não, 2024 eu faço. Então faz o seguinte, se congela esses 4 meses, entra num freezer, fica lá. 4 meses são importantes. Sabe o que é 4 meses? 120 dias. 4 meses, irmão, é muita coisa. 4 meses, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Gente, da onde saiu tanto rato assim, gente? 4 meses, o Fluminense vai ser campeão da Liberta. 4 meses, Vasco vai ficar. Irmãos, o que dá para você fazer em 4 meses, você acredita que em 4 meses a sua casa vai ficar em fase de laje? Fundação, tijolo, etc e tal. 4 meses, você imagina 4 meses de estudo para você fazer um concurso. Gabaritou a prova. Você imagina 4 meses de exercício físico. Você imagina 4 meses de oração, de jejum. Ô povo espiritual. Arabaçaia. Você imagina 4 meses de leitura bíblica, irmão. Você imagina 4 meses de você não fofocar a vida de ninguém. Deus não precisa nem enviar anjo para a terra. Será você. Você imagina, irmãos. Caramba, 4 meses pode fazer muita coisa, sim ou não? Com muita coisa, tem gente anulando. Não, 2024 está chegando aí. 2024 vai ser o meu ano. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Descruza os seus braços. Verso 11. E a pobreza o assaltará como um bandido. Quem tem medo do bandido? Quem tem medo de ser assaltado na rua? Se não tiver medo, eu vou fazer um teste hoje. Então levanta a mão e fala assim, eu tenho medo. Ele está dizendo assim, a pobreza vai te assaltar como um bandido. Não é um homem, mas é a pobreza, vai instaurar em você, vai arruinar, vai corroer tudo que você tem. Pensamentos e sonhos. A pobreza assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Olha que coisa horrível, ninguém gosta de ser assaltado.
Ninguém gosta de ser roubado, mas a pessoa que não sonha, ela já é roubado. Existe um roubador de memórias. Existe um roubador de sonhos. Nunca mais você vai usar a palavra fácil na segunda-feira. Nunca mais. Você diga assim, olha para o irmão do seu lado e fala, o irmão que tem cara de sexta. Você nunca mais vai empurrar as tuas obrigações para segunda-feira. Amém? Bom, trazendo algumas coisas para as formigas. As formigas trabalham no verão. Qual é o nome disso? Planejamento. Porque existe um inverno para ir para frente. Existe um tempo chuvoso. E olha o tamanho do inseto, e olha o tamanho da gota, né? Para a gente um buraquinho no chão, para ela é um mar. Então a formiga ela tem a estação. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de trabalhar como uma formiga, há tempo de entrar num casulo como ela, ou na casa dela, no buraco dela. Então há tempo para tudo. Tem gente que vive só no tempo da viagem, mas não tem um trabalho, a semente que vai te levar para viajar. Tem gente que vive num tempo assim, tomara que Deus me usa, mas não tem um tempo do preparo. Você está entendendo? Existe um tempo para todas as coisas. Está comigo aí, pessoal? Existe esse tempo a ser respeitado. Então a formiga mostra para a gente o quê? Planejamento. Ela trabalha no tempo, na estação no qual o Criador mandou ela trabalhar. E se o Criador criou tudo em 6 dias e no 7º descansou, o Criador também é planejado. Quem é filho de Deus também tem que ser planejado. Quem tem imóveis comprados, feitos na loja, assim, entrou na loja, viu aquele imóvel, quanto que é? Eu acho que cabe lá em casa. Quem tem esse tipo de imóvel assim? Foi lá numa loja, na casa A, casa B, casa C, sem propaganda, que a gente não ganha nada para isso. Mas foi lá e comprou um móvel. Agora, quem gosta, que tem uma casa, especialmente quem mora em apartamento? Quem mora em apartamento? Quem mora em apartamento? Quem mora em apartamento? Quem quer um apartamento? Diga assim, apartamento. Diga assim, não apertamento, né? Ó, aqui. Você sabe que num apartamento não dá para você sair e não tirar essa onda não. Vou chegar numa loja do shopping ali, é a loja do Rio Decor, né? É uma loja chique. Você tem que olhar o que você tem em casa. Você tem que olhar o que você tem em casa, o espaço que você tem em casa. A melhor coisa para mobiliar um apartamento é o planejado. Mas o planejado é caro. Caro é para uma casa, para uma mega de uma mansão. De repente que você vai gastar no planejado, 2 móveis que você compra numa casa dessa. E não tem nada melhor do que um móvel planejado num apartamento. A pessoa entra e fala, isso nasceu aqui? Fica tão bonito, mas tão lindo, que todo mundo admira. Agora coloca o móvel da casa, coloca o móvel tudo por você. Coloca um móvel de uma mobília, não, gente, é uma opinião, tá? Coloca um móvel desse num lugar onde você nem tirou a medida, num lugar onde você nem sabe que cabe. Aí, bateu alguém na casa, aí alguém precisa ir no banheiro, aí tem que puxar a cadeira, tem que puxar o móvel, né? É uma coisa incrível. Então você precisa planejar. O tamanho do que você tem um planejamento para isso. Por que eu digo isso, irmão? Porque para tudo que é planejado é mais bonito. Sabe o que é planejado, irmão? Você botou alguém para planejar o teu sonho. Você falou para o cara, eu quero desse jeito. Então, para quem quer planejar, escolhe. E quando você vai planejar alguma coisa, você tem um plano de pagamento e tudo. Não, mas ela vão ter, eu vou botar aqui, dá bom jeitinho, tá bom jeitinho não. Fala para o irmão do seu lado, Deus quer que você planeje a tua casa. Você sabe que na tua sala, se você olhar direitinho e desse uma afastada do sofá da tua sala, daria para colocar uma TV de 75 polegadas se você afastasse do sofá? Tudo é isso. Tudo é isso. Eu morava num apartamento que ele era assim, a parede aqui, televisão aqui, 60 polegadas televisão, assim, e o meu sofá aqui. Ela gosta de sofá bonito, eu gosto de sofá
confortável. Sofá, nem sempre um sofá confortável é bonito. Entende? Mas eu gosto do conforto. Eu gosto de puxar assim, ó. Pá! Ela gosta assim, ó. Já viu o sofá bonito? Você fica todo engessado. Você não mexe. Ele é curto. Você fica assim, ó. Ele é bonito, mas me envelhece. Aqui. Bota a cabeça no negócio dele, travesseiro aqui. É duro. Irmão, comprei um sofá de R$3,90 é muita coisa. É R$2,90. R$2,90. Aí cheguei na loja, aí tinha uns com aquela, como é o nome do braço lateral? Né? O braço assim reto, almofadado, mais reto. Aí o cara falou, tem esse aqui que é mais confortável. Fake dói, mas ele tem duas almofadas, dois negócios costurados em cima. Não precisa de fronha nem nada. Eu já chego assim já, ó. Direto, irmão. Mas não é o conforto, irmão. É o conforto. Mas foi planejado para aquela parede. Eu cheguei na loja, o cara falou assim, tem esse aqui R$2,60. Falei, oferece para tua mãe. O meu tem que ser R$2,90, né? Porque eu medi minha parede. Eu medi a parede. Você está entendendo? Aí ontem eu falei para um rapaz assim, deixa para lá que ele está bem aqui me ouvindo aqui. Aí ele falou assim, eu queria uma televisão de 75 na parede, mas é porque meu sofá fica muito em cima da televisão. Eu falei, porque você é burro. Com uma sala daquele tamanho. Tem gente que tem um apartamento que é do tamanho da tua sala. Irmão, já tinha inovado aquilo, botado assim, ó, telão. Já tinha descido 2 sons do JBL no teto. Aleluia. Botado um amplificador já, né? Bota lá um filmezão, deixa a tábua ver lá, ó, de ladinho. Estátua. Se ele tivesse feito isso tudo, ele teria sucesso com a esposa dele, que a filha está tão entretida lá no cinema. Mas não. E aí, Tiago, como é que tá? Pô, a Tabata não larga do nosso pé. Também a televisão na cara da menina assim, ó. Eu nem vejo o negócio. Tem alguém comigo? Não? Olha para esse irmão do seu lado e fala assim, a sua sala vai ser tão grande e você vai ter que colocar uma televisão de 90 polegadas. Agora, cá para nós, uma televisão de 90 polegadas, funciona com um sofá desse, de velho? Pô, mas é um conforto, mano. É ou não é? Como é que vocês estão aí? Endurecido, não está na cadeira assim, ó? É o exemplo da cadeira. Passou, diminuiu 1 hora desse culto. Vamos lá. Então, a formiga, ela nos ensina sobre planejar. Ela sabe das estações que estão aí. Ou seja, ela diz assim, o meu verão não dura para sempre. Formiga, vem cá descansar. Mó solzão. Não, cara. Mas está um sol, descansa. O problema não é o sol, o problema é o inverno. Então ela respeita as estações, ela tem a sensibilidade do que espera para frente. O nome disso é o quê? Planejamento. Se eu dormir hoje, quando chegar o dia mau, eu não tenho aquele dia no qual eu fiz por onde, no qual eu guardei, no qual eu planejei para viver aquele dia. Você está entendendo, pessoal? Olha para a formiga que está do seu lado e fala, planeja, formiga. A formiga também mostra para a gente foco e perseverança. Agora presta atenção, eu tinha um vídeo, eu não mandei para vocês, vou botar no culto da noite. O caminho da formiga. Bota aí, Fabrício, acha alguma coisa aí, tem um... Bota assim, sei lá o que é. Bota aí o caminho da formiga. O caminho da formiga, tem um vídeo de um cara, vai aparecer um senhor parecido comigo assim, todo enrugado, com os olhos azuis, assim, alguma coisa, é chamado de sábio, e tem um narrador. Quando você achar, você dá um sinal para a gente, né?
O caminho da formiga. Irmãos, quem já olhou uma formiga e você fala, não é possível que ela vai passar ali. Ela não passa. Na tua própria casa, você coloca um bolo, aí você fala, vou pegar as formigas, né? Aí você bota um prato cheio de água e um negócio em cima. Eu não sei que linha imaginária que elas fazem, daqui a pouco tem uma formiga lá. Você pode ter, tem formiga Homem-Aranha também, que ela vem pelo teto. Ela, puf, desce em cima do teu bolo. Não é possível, cara. Você fala, gente, coloquei a água aqui, cara. Você já viu isso? Você faz um bolo, vem em cima da mesa, daqui a pouco você está lá, tuas amigas lá. Né? A partir de hoje, você nunca mais vai matar uma formiga. Você vai dizer, se tem uma formiga, Deus quer falar comigo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Né? Mas se tiver uma formiga na tua comida, assim, ó, sai e passa para dentro. Amém? E aí, presta atenção. A formiga, ela traz algo para a gente incrível, irmãos. Ela traz lições maravilhosas. Só que uma das lições dela é que a formiga, entre aquilo que ela vai achar, seja folha ou vegetal, já viu ela carregando as moscas mortas, alguns insetos mortos também? Elas colocam, já vou falar do peso ou o tamanho do negócio, que é muito maior do que ela, é o próximo, mas elas não têm dificuldade. Elas não ficam reclamando, está muito difícil esse trabalho, está muito difícil isso aqui. Não, elas vão, irmão, elas sobem, elas descem. Se tiver que dar uma curva, ela dá uma curva, irmão, mas ela vai chegar no destino. Então, qual é o caminho que a formiga faz em que a gente não faz? A gente sempre vive buscando atalho. A gente vem buscando atalho, a gente fala assim, qual o caminho mais curto? Ah, é muito trabalhoso, esse terreno é acidentado, é muito difícil, né? Por exemplo, tem muita gente que levantou a mão para a formiga. Se a formiga não tivesse dinheiro da passagem, no ônibus passasse, ela vinha andando, mas ela vinha. Quem é a formiga que levanta a mão? Quem é a formiga que levanta a mão? Só tem uma lá. Quem é a formiga? Quem é a formiga que levanta a mão? Imagina a formiga, tem que cumprir, sabe que é hora de cumprir o propósito, é hora de buscar. Ela vai. Ela não tem problema. Já viu o macho? O macho está aí, não? Já viu o macho? O macho, ele sai da Vila Aliança, é na vila que ele mora ainda? É, sai da Vila Aliança, ele vem todo culto de bicicleta. Tá, ainda de bicicleta? Agora de ônibus? Ah, agora o pastor dele abençoou, ele promoveu ele, né? Tá certo. O macho vinha de bicicleta, irmão. Você passava na Avenida Santa Cruz, dava até vontade de pegar um chinelo. Estava lá o Márcio lá, não é esse não, não é esse não. Estava o Márcio lá, na Avenida Santa Cruz lá, pedalando. O culto começa às 6, 4h30 estava ele vindo para a igreja. A cela começa às 8. 7 horas, Tirene, que ele chega? 6h30 ele já chega. Mas por causa de quê? Ele fala, Tirene, já fez o bolo? Tem um café aí, Tirene? 6h30 ele já chega. Chega com o refrigerantezinho dele, né, Tirene? Com o lanchezinho da cela dele. E ele leva o uniforme para a célula, né? Ele vai de uniforme, não vai? É fácil achar o Márcio, camisa do Flamengo. Apesar que na Real Bote tem 2 tipos de uniforme, ou camisa de encontro ou camisa do Flamengo. Difícil você achar alguém com outra blusa, né? E aí o Márcio ele antecipa, é a formiguinha. E todos nós colocamos obstáculos. Tem gente que fala assim, estou desempregado, mas o trabalho é longe, pego 2 passagens, pego 3 passagens. Você não quer trabalhar? Ah, mas porque é no centro do Rio, você não quer trabalhar? Ah, porque é na Barra, você não quer trabalhar? Ah, porque é muito cedo. Você lembra do pastor Jorge semana passada? O cara falou assim, que não queria o trabalho porque pegava muito cedo. Que bicho preguiça que pegou a gente. Tem um capetinho escondido aí, não é possível. Então a formiga, ela tem todo tipo de terreno acidentado e obstáculos, mas ela não deixa a peteca cair. Ela sai e volta. Se você tentar atrapalhar o caminho dela, você vai ver que ela faz tudo. Alguém já tentou destruir um formigueiro? Dá uma meia hora para eles. Ela vai lá e faz fofoca com os irmãos. Olha, pessoal, tentaram atrapalhar nosso projeto, equipe. Ela chega lá, chega ou não chega? Eu acredito que ela fala, né? Ela chega lá, pro formigueirozinho e fala assim, pessoal, estragaram o nosso formigueiro, daqui a pouco vem um batalhão de formigas, você mexeu com uma pessoa errada. Não é? Você mexeu com a pessoa errada, vem lá e faz um negócio maior do que estava. O que a formiga mostra para a gente? Equipe para reconstrução, irmãos. Tem tanta gente que vê projeto destruído e não fala para ninguém, não fala nada. A equipe está lá comunicando a necessidade. Pessoal, atrapalharam, derrubaram a nossa casa, a nossa torre. A equipe vai lá e levanta tudo, irmão.
Se você colocar na cabeça da formiga que ela não vai chegar lá, ela vai fazer de tudo. É a natureza dela. Falar assim, eu vou. Se a formiga tivesse nossos dias de hoje, você quer apostar quanto que eu vou chegar lá? Imagina a formiga falando, tu não vai conseguir chegar lá. Eu vou conseguir chegar lá. Irmão, não é que ela levar dias, mas ela vai, porque é a natureza dela. É o DNA dela, ela vai. Mas o solo, ela vai. Mas o asfalto quebrou, mas ela vai. Mas está muito sol, ela vai. Mas o ônibus está ruim, ela vai. Não tem bicicleta, ela vai. Mas não tem, ela vai, porque é a natureza, é o DNA de um vencedor. A formiga, ela consegue o que o ser humano não consegue. Eu não sei se é isso. Também não é. Veio, solta ele aí rapidinho. Maximiza ele aí, por favor. Maximiza, filho. Solta aí. Olha, tá falando nesse negócio aí. Não, nesse não. Tá com cara de ser esse verde aqui, ó. Deixa para aí. Deus não quer falar com o pessoal do culto da manhã desse negócio, não. Não é esse não. Não. Tirei. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Fica para o culto da noite. Vamos lá, a formiga, ela tem foco de perseverança, pois dos seus caminhos tem muitos obstáculos, mas ela não desiste, ok? Agora uma coisa, irmão, tem gente que fala assim, está muito pesado, é muita cobrança. Levanta a mão dizendo que é formiga que vai vencer. A formiga, irmão, bota aquele fly do que nós colocamos aí, Fabrício, por favor. Fabrício, se você puder, pega alguma formiga carregando uma folha. Põe aí, por favor, uma foto comum. Irmãos, olha o tamanho dessa, não sei se é uma pedra, alguma coisa, mas o objeto ali, né, ele é muito maior do que uma formiga, e ela não se omite a carregar um peso maior do que ela. Tem gente que quer uma vida de sucesso, mas reclama dos processos. A formiga, se você pegar, ele vai achar ali, nosso irmão, uma formiga carregando uma folha. A folha, segundo esses estudiosos, ela é 10 vezes maior do que a formiga. E tem gente que fala assim, está me cobrando muito. Na verdade, a gente está forjando, vendo se você é formiga ou se é lagartixa. Daqui a pouco a gente está gritando para você, sai lacraia. É impossível, mano. Ou é formiga ou não é, irmãos? 10 vezes maior do que o seu próprio peso, irmãos. Ela leva, e tem gente que fala, está pesado demais, muita cobrança, muito peso. Estamos te testando para saber se você de fato é alguém confiável. Tem alguém comigo aí? Não. Ela leva 10 vezes segundo a sua capacidade extensiva do seu tamanho, ou não sei se é de peso, mas ela consegue comportar 10 vezes mais do que a sua própria medida. É um ensinamento para a gente, sim ou não, irmão? Apesar que tem gente que não é muito longe não. O cara é desse tamanho, mas come um hambúrguer maior do que a cara, né? É formiga, achou não? Bota aí rapidinho, por favor. Olha só, gente. De repente você fala, uma folha é leve, leve é formiga. Não fala que uma folha é leve pelo seu bíceps aí, pelo seu braço, a sua força, não. Uma folha dessa aí, olha o tamanho dessa formiga, 10 vezes mais. Aí tem gente que tudo reclama do caminho, reclama do peso, reclama das obrigações. Tem que fazer muito nesse trabalho, tem que fazer muito. Nessa igreja tem que fazer muito. Tem que fazer muito, irmão. Ou você é ou não é. Se não é formiga, você é o quê? Vai lacraia. Aí, meu irmão, chama o Serginho. Tem 17 pessoas aqui nos visitando. Fica de pé, Serginho. Fica de pé, Serginho, por favor. Fica de pé, Serginho. Ô, Serginho, fica de pé. Deixa eu te mostrar aqui. Gente, Serginho, aquele cara lá. Se não aguenta carregar o peso, você é lacraia. E aí você chama o Serginho. Então ela tem um peso maior do que o seu, ou algo maior do que a sua própria dimensão. Outra coisa boa é que a formiga nunca desiste. Tenta, meu irmão, destruir um caminho dela, ela refaz. Já experimentou isso? Tenta destruir um caminho, ela refaz. Tira a marca, por exemplo, parece que elas vão soltando um odorzinho, aí todo mundo vai atrás. Limpa lá, faz tudo lá.
Daqui a pouco está tudo de novo, mesmo lugar. Qual o nome disso? Persistência. Ainda que alguém tente atrapalhar o caminho, ela fala, eu vou por aqui, Deus mandou, eu vou. Ah, mas alguém entrou na minha frente, vai sair. A formiga, ela dá aula para a gente. Diga assim, aula de formiga. Diga assim, eu formigo, tu formiga, nós formigamos. É esse vídeo, não? Achou, não? Não. Se pegar meu celular lá em cima, vai ser fácil. Paizão foi, me dá aqui, filho. A formiga, ela tem algo para a gente muito incrível. Ela trabalha em equipe, já falei lá, mas quero colocar aqui agora, porque em tudo que vai se destruir, ela não constrói sozinha, ela fala, eu faço. Não, ela comunica a necessidade, ela mostra a fraqueza para os outros, fala assim, nos ajuda, vamos reconstruir. Tem alguém formigando aí, não? Agora, uma coisa muito interessante, obrigado. Uma coisa muito interessante para nós sabermos aqui, é o seguinte, irmãos, você já viu alguma formiga parada na esquina? Soltando pipa? De conversa fiada? Por quê? Não, alguém já viu? Paizão, vem cá, você tem cara de formiga. Mas não tem mesmo, gente? Tá aí já o vídeo, viu? Hã? Paizão, cruza os braços. Já viu alguma formiga assim, não? Você nunca vê, você vê a formiga assim, ó. Vai lá, falei que é você. Vai lá, paizão, anda aí. Esse aqui a gente está conversando lá em cima, daqui a pouco está ele. Né? Eu falo que ele tem um TDAH bem pequenininho, mas ele tem. Outro dia a gente estava assim conversando, daqui a pouco está ele assim, ó. Não, quando bater na mesa é pouco. Do nada a gente conversando, estamos na mesa sentado assim, daqui a pouco o paizão levanta, não fala nada com ninguém, está ele para a parede assim, ó. Isso é saudável. Amém. Glória a Deus. É melhor ser um irmão do TDAH do que ser um parasita. É verdade. É ou não é? Tem gente falando, fulano é agitado demais, mas não é aquele agitado. O parâmetro é que ele é muito parado. Você está entendendo? Olha lá, pessoal, por favor. Obrigado, formiga. Terminando, hein? O vídeo, a gente vai continuar com a palavra. Havia um sábio que observava uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia ser 10 vezes maior que ela. E era um grande sacrifício carregá-la. Ela arrastava, colocava sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava e até a formiga caía junto. Muitos foram os tropeços, nem por isso a formiga desanimou. Quando chegou próximo de um buraco, o sábio pensou que era a porta da casa da formiga. Até que enfim ela chegou. Ilusão. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora. Foi aí que o sábio disse a si mesmo: coitada, tanto sacrifício para nada. Mas ela o surpreendeu. Do buraco saíram outras formigas, que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido. O sábio então desejou que todas as pessoas estivessem sempre com elas, a tenacidade para carregar as dificuldades, a perseverança para não desanimar diante das quedas, a sabedoria para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais, a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário. Que as pessoas não desistissem da caminhada, mesmo quando o fardo atrapalhasse a visão
e não conseguissem ver com nitidez o caminho a percorrer. Diga comigo assim: nunca vi uma formiga parada e não serei o primeiro. Tem toda essa trajetória dela, a dificuldade, o peso, a sobrecarga. O que mais tem no nosso século hoje é pessoas querendo o êxito, querendo triunfar, chegar lá em cima, no pedestal mais alto, mas desprezando aquilo que é necessário. Havia uma pessoa, ou tem uns vídeos na internet dizendo que alguém disse assim: a minha cruz está muito pesada. E alguém disse assim: não corte essa cruz. E ele, para ficar mais leve, cortou um pedaço da cruz, dos 3 âmbitos da cruz, né? Os 2 lados, e também a parte horizontal e vertical. E chegou um momento, um obstáculo da vida dela, que havia um precipício. E aquela cruz que era pequena, ela não pôde comportar de uma face a outra do precipício para ela carregar. Ou seja, aquilo que é pesado demais vai se encaixar naquilo que eu preciso passar para outra fase. Que nós possamos hoje tomar essa lição. Queria deixar para vocês algumas pérolas de provérbios, e queria que vocês anotassem também, e fizessem até um devocional semanal, diário, sobre cada um desses provérbios, e que ele seja também essa linha administrativa chamada projeto. Você vai trilhar, talvez esses provérbios que eu vou colocar aqui agora, eles serão o teu caminho para o teu êxito. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Amém. Provérbios 21, verso de número 5, bem rápido, são só 4 ou 5 e acabamos. Provérbios 21, 5, posso ler? Quem planeja bem e trabalha com dedicação, vou repetir de novo, eu acredito que a grande maioria dos irmãos estavam tomando nota e escrevendo, ok? Vamos lá, Provérbios 21, verso 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, espera lá. Eu acho importantíssimo essa palavra para esse século de hoje, onde tudo tem que ser apressado. E ele continua concluindo assim: quem se apressa a tomar atalhos, ficará pobre. Não existe caminho mais rápido. Às vezes o caminho do sucesso é o mais demorado. O caminho do êxito é o mais demorado. Mas no final dele tem a garantia, do jeito que você saiu, você vai acrescentar alguma coisa na tua chegada. Amém? Então cuidado com a pressa de se enriquecer, tá? E ele continua dizendo: porque a riqueza obtida, verso 6, por meio de mentiras é neblina e dissipa a armadilha mortal. Provérbios 20, no verso 20, por favor, outro provérbios, isso fala sobre planejamento e dedicação. O outro provérbio, ele é muito incrível, ainda mais pelo século de hoje, com tudo que a gente está fazendo, terminando essa série de mensagens sobre dívidas e planejamentos. Ok, Tarsila? Esse provérbios agora, no verso 20, ele diz assim: o sábio, lembrando que a formiga foi chamada de sábia, ele diz: tola, aprende com a formiga, que é sábia. Ó. O sábio possui riquezas e luxo, mas o tolo, tudo que ele tem... e tem alguém comigo? O sábio possui o quê? E luxo. Como é que o texto diz que ele construiu a riqueza e o luxo dele? Com a sabedoria. Porque ele vai falar a outra parte. Mas o tolo, que não é sábio, que não tem nada, tudo ele gasta, e gasta tudo que ele tem. O que a gente foi ensinado a fazer aqui na quarta-feira? Guardar quanto? Guardar quanto? Pronto, administrar. Seja uma pessoa sábia, não gaste tudo que você ganha. Mês que vem tem um salário. Se você sofrer algum acidente, o tempo da INSS demora. Se a empresa atrasar o salário, demora. Se houver uma crise na área que você trabalha, demora. Mas quem antecipa, governa. O sábio possui riquezas e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Eu ia chamar de tolo, mas
deixa eu perguntar, alguém aqui gasta tudo do mês? Levanta só a mãozinha. Pode abaixar, tolo. Você viu que o texto é forte, né? Alguém gasta tudo que ganha? Levanta a mão lá em cima, por favor, seja verdadeiro. É um culto ao Senhor. Alguém gasta tudo que ganha? Assim que você levantar a mão, você fala, misericórdia. Ele diz, o tolo gasta tudo que ganha. Você não vai fazer isso. Dá, irmão, dá. Dá porque o hambúrguer, a pizza, uma roupa nova, tem que falar assim, uma roupa nova, irmão, reveza. Uma calça preta sempre será preta. O problema é que você não troca a cor da blusa. Você está entendendo? Não existe sapato velho se você cuida dele todo dia, irmão. Eu estou sem sapato, está sujo, chulezento. É só limpar. Tem alguém comigo aí? Não? As irmãs do cabelo grande, levanta a mão. Ai, não tenho dinheiro para ir fazer um cabelo. Irmão, compra uma prancha. Dá um jeitinho. Tira 2 mesezinhos de prancha. Está comigo aí? Não? Eu não quero estragar as irmãs que vivem do cabelo aqui não, por favor, viu? Mas as irmãs do manicure aí também, eu preciso dar uma economizada. Irmã, 2 mesezinhos, compra aquele negócio que tira cutícula. Pega um alicate, não, tem uma espátula. Espátula que tira cutícula, o alicate que corta. Tá? Tá bom? E aí, presta atenção, e as irmãs de manicure me perdoam. Me perdoa, tá? E aí, irmão, sabe aquele pote de margarina? Sabe aquele pote de margarina? Guarda ele. Bota a aguinha, não precisa nem gastar com base que amolece. Né? Tem uma base que passa que amolece. Guarda o potinho de margarina da Quality, da Claybon, bota a aguinha, mãozinha lá, aí enrugar tudo, tirou tudo. Por 2 meses, você vai economizar aí, meu irmão, uma graninha, vai começar a economizar. Dá uma qualificada, eu disse isso aqui, que é uma coisa mais comum, mas você sabe o que é. Acho que ninguém aqui tem mais desculpa. Se você não crescer financeiramente nos 4 meses que faltam esse ano, a culpa é sua. Você é do bonde do Serginho. Posso ler? Provérbio 22:7. Provérbio 22:7. Por que você vai economizar? Por quê, irmão? Olha só. Fulano, você está livre aí? Posso fazer a unha pendurada? Alguém aqui pendura a unha? E aí, fulano, vai pagar como? Bota no pendura aí, pendura aí. Tem outros linguajares aí que você conhece, né? Provérbio 22:7 diz assim: assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Às vezes a gente cria um Senhor na nossa vida sem saber. Cria um Deus na nossa vida, né? Quem te empresta, talvez a pessoa já não é para andar contigo, mas você anda com ela porque ela te favorece alguma coisa. Já não é para ter aliança, mas você tem aliança porque ela te favorece alguma coisa. Você fica refém dela, você não desfaz dela porque ela é um Deus para você. Porque ela é um Deus para você. Ela é um agiota disfarçado, né? Na tua vida. E Deus está dizendo assim, por isso que eu não abençoo. Não deixa eu entrar, ainda coloca pessoas, né? Tem alguém comigo aí, não? Empurra essa vaquinha, hein, irmãos. Deus quer te sustentar. Tem alguém comigo, não? Tem alguém comigo, não? Os formigões, digam amém. Há um formigueiro nessa noite aqui, nessa manhã? Aí, Bruno. Há um formigueiro nessa manhã? Provérbios 13, verso 11. Provérbios 13, verso 11. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. Não existe dinheiro fácil. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Olha só, cara. Quantos provérbios para a gente colocar hoje aqui, cara? Sabe? Entender que tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para as coisas se maturarem, irmão. Tem um tempo para as coisas criarem a sua constância. Agora, o Provérbio 22, verso 29, diz assim. Provérbio 22, 29.
Você já viu alguém muito competente no que faz? Cara, incrível, pelo amor de Deus. Já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar com gente comum. Surreal, né? A pessoa é o melhor na empresa, entrou como faxineiro, mas é o melhor faxineiro. Vai trabalhar com o diretor, irmãos. Daqui a pouco está auxiliando, daqui a pouco ele é o diretor, entendeu? Então tem gente que fala assim, isso aqui é muito pouco, fica desprezando. Mas a pessoa que ela aplica, ela é muito competente no que ela faz, ela deixa de ser uma pessoa comum. Ela é chamada, rapidamente alguém puxa ela. Você conhece fulano? Viu o que ele faz lá com uma cozinha? Viu o que ele faz com um pano? Viu o que ele faz? Ele é melhor. Talvez aqui o patrão está vendo assim, o cara não desperdiça o pano, ele pega, recicla o pano, puxa, é melhor da limpeza, vai chamar. Mas se eu for o melhor na limpeza, ninguém vai querer me tirar. Vai sim, porque Deus vai abrir outro. Não havia cargo de governador no Egito. Deus criou por quê? Porque José se prontificou, foi o melhor administrador e não, Deus colocou ele para administrar. Está alguém comigo? Lê esse provérbio bem alto, por favor, todo mundo junto no 3. 3! Dá um glória aí, irmão, por favor. Agora o último provérbio de pé, o seu lugar, por favor. Isso. A minha linguagem livre, como é que é? De pé? De pé, irmãos. Provérbio 16, verso 3. Amo de paixão também. Muito esses provérbios. Olha o que ele diz para a gente, irmãos. Quem tem sonhos aqui? Quem tem projeto? Quem diz assim, a partir de hoje eu sou uma formiga. Irmão, não pense que você é uma formiga que você vai ficar comendo açúcar, tá? Em coisa doce. Sou uma formiga, pastor falou, me deu até vontade de comer um doce. Cuidado com a tia. Que tia? Tia Beth. Cuidado com ela. Ok? Vamos lá, Provérbio 16, verso 3. Eu acho esse provérbio de um poder extraordinário, uma ferramenta fabulosa para nossas vidas. Olha o que o próprio Salomão sábio, que nos deu tanto conselho hoje, vai dizer: confia ao Senhor tudo que você e os seus planos serão bem-sucedidos. Quem pode aí? Dá um aplauso ao Senhor aí, amém?